Bom, então, primeira lei ou lei da inércia. A primeira lei de Newton, ela diz isso aqui, ó, que se a força resultante for zero, força resultante zero, você vai somar todas as forças que atuam no corpo e o somatório vai dar zero. Ou então não tem força no corpo. Se a resultante for zero, isso implica dizer que o corpo está numa situação de equilíbrio. Equilíbrio. Essa situação de equilíbrio é que a gente chama de inércia. Inércia é essa situação de equilíbrio. Qual? Repouso ou MRU. Repouso ou movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lá explicar um pouquinho isso. Do jeito que a gente aprende na sala, a gente vem daqui para cá. Ó. Se a resultante é zero, o corpo é equilíbrio. E quais as formas de equilíbrio? Repouso ou MRU. Só que na hora que vai fazer uma questão de física, ou vai fazer um vestibular, ele coloca o corpo em repouso ou em MRU e você tem que deduzir que a resultante é zero. Não é difícil se for repouso. Todo mundo vai acertar que a resultante é zero se o corpo estiver parado. Agora, o difícil é a inércia do movimento. Nós achamos que para ter movimento tem que ter força atuando. E isto é errado, segundo a lei de Newton. O movimento não é justificado pela ação da força. A força serve para alterar o movimento. Então, se um corpo já estiver em movimento retilíneo uniforme, é porque a resultante sobre ele está dando zero. Se agir uma resultante diferente de zero, ele vai deixar de ser um movimento retilíneo uniforme. Então, um exemplo. Eu estou parado dentro do ônibus. Aí o ônibus sai. A tendência minha é continuar parado. Por isso que eu caio. O chão vai embora. Aí eu tenho que segurar. O que é segurar? É buscar uma força para me tirar do estado de inércia do repouso. Aí eu entro em movimento. Depois que eu entrei em movimento, eu não preciso segurar nada. Eu posso ficar aqui no corredor do ônibus de braço cruzado. Só que para eu ficar de braço cruzado dentro do ônibus, o carro não pode fazer curva, não pode acelerar e não pode frear. Tem que ter um MRU. Se o motorista breca, o que acontece comigo? Eu tenho tendência a continuar o movimento. Porque todo o corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Chama inércia do movimento. Então, isso aqui é a primeira lei. Segunda lei. Segunda lei ou princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. Segunda lei. A segunda lei de Newton diz para a gente o seguinte: se houver uma força resultante diferente de zero atuando em um sistema, vai gerar nesse sistema uma aceleração. Só que isto é vetorial e isto é vetorial. O que quer dizer isso? Que força resultante e aceleração tem sempre mesma direção e mesmo sentido. Se aqui, neste corpo, tiver uma resultante para cá, também para esse sentido, nós teremos uma aceleração. A velocidade não importa, pode estar para qualquer lado, mas sempre a força e a aceleração têm mesma direção, mesmo sentido e módulos proporcionais.
Força é igual a massa vezes aceleração. Todas as vezes que tiver uma força resultante diferente de zero, esse corpo terá aceleração. Se a massa for constante, aumentando a força, aumenta a aceleração. Ou seja, força e aceleração são diretamente proporcionais se a massa for constante. Agora, pensa comigo. Se eu aumento a massa e mantenho a mesma força, a aceleração diminui. Então, com massa maior, atuando a mesma força, eu terei aceleração menor. Ok? Vamos pensar numa situação de cotidiano. Por que o cidadão usa um airbag? Por que o airbag ajuda, protege a pessoa? O airbag protege a pessoa porque a pessoa, quando frear o carro, o airbag vai fazer com que a pessoa vá da velocidade que está a zero num tempo maior. Quer dizer, quanto maior é o tempo, menor é a aceleração sobre o corpo. E menor vai ser a força. Vou explicar melhor. Eu venho de carro a 100 km por hora, aí eu vejo o sinal fechar. Eu freio e paro. Eu não morro. Mas se eu estou a 100 km por hora e bato de frente com um muro de concreto, eu morro. Qual é a diferença? Os dois eu fui de 100 a 0. Só que o tempo que eu gastei para frear quando eu vi o sinal foi um tempo muito maior do que quando eu bati no muro. O intervalo de tempo de 100 a 0 é muito menor. Se o tempo é pequeno, a aceleração é grande. Se a aceleração é grande, a força é grande. Aí os meus órgãos internos vão todos sofrer com essa mudança de velocidade muito brusca. Então, se eu reduzo a aceleração, eu reduzo também a força sobre o corpo. Por isso que hoje em dia, os carros, eles têm uma lata fraca, que é justamente para quando bater e amassando essa lata, aumentando o tempo de frenagem. Aumentando o tempo, diminui a aceleração, diminui a força e a energia que o corpo vai sentir. Agora vamos para a última lei, que é a terceira lei. Terceira lei ou lei da ação-reação. A terceira lei é a lei da ação e reação. Tem que tomar cuidado porque é o seguinte, olha o que fala a lei. Toda ação gera uma reação de igual valor, mesma intensidade, sentidos opostos e aplicados em corpos diferentes. Para ação e reação nunca se anulam, porque apesar de serem mesmo módulo, de terem sentidos opostos, elas são aplicadas em corpos diferentes. Eu dou um soco na lousa, a lousa reage, faz uma força na minha mão. Essas forças são iguais, só que uma atua na lousa, a outra atua na minha mão. Como é que elas vão se anular? Então, se eu tenho dois corpos aqui, ó, dois corpos se encostaram. A terceira lei fala que a força ela nasce da interação entre corpos. Para eu andar, eu preciso receber uma força, mas para isso eu tenho que interagir com o chão. Eu jogo o chão para trás, o chão reage e me joga para frente. É ação e reação. Então, se eu tenho dois corpos aqui, ó, corpo A e corpo B, se eu separar esses dois corpos, A e B, A faz força em B, força que A fez em B. E B faz força em A, força que B fez em A. O módulo de FAB é igual ao módulo de FBA.
Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos e aplicada em corpos o quê? Diferentes. E por isso não se anulam. Então, lá na próxima aula, né, que a gente vai falar de forças especiais, normal e peso. A normal e peso, elas não formam nunca um par ação-reação. Porque a normal e o peso atuam no mesmo corpo. E para ser ação-reação, tem que atuar em corpos o quê? Distintos. Uma força é feita na mesa, a outra força é feita no corpo. Outra coisa importante aqui sobre a terceira lei de Newton, que elas acontecem simultaneamente. Então não dá para ficar a história assim, o fulano xingou a minha mãe. Aí eu fui lá na minha casa, pegou o revólver, dei um tiro nele e matei ele. Aí o advogado vai justificar, de acordo com a terceira lei, toda ação gera uma reação. Como assim? Ação e reação são simultâneas. Eu dou um soco no quadro. Qual é a ação, qual é a reação? Não sei, velho. A ação não é quem vai dar o soco. As duas acontecem ao mesmo tempo. Se for assim, bata a mão aqui, ó. Quem é a ação, quem é a ação? A reação. Mão direita e mão esquerda. As duas acontecem ao mesmo tempo. Toda ação gera uma reação.